primeira edição do Placecast. O Placecast é mais do que uma ferramenta, na verdade uma inovação enquanto um valor Place, para que a gente consiga aproximar uma comunicação leve, uma comunicação educativa e uma comunicação bem Place. E o tema dessa conversa de hoje é sobre a política de uniformidade de cuidado. Para isso a gente tem 3 grandes convidados. A gente tem o Tony Dias, que é o nosso diretor de negócio e relacionamento, a Andréia Rosa, nossa gerente de relacionamento, e a nossa super Rogéria Pereira, a nossa gerente de qualidade. Então, mais uma vez, sejam super bem-vindos. E indo direto ao ponto, né, sendo bem objetivo, queria perguntar à Rogéria, e na verdade pedir que ela falasse um pouquinho para a gente, o que é a política de uniformidade de cuidado e qual a sua relevância, a sua importância no nosso modelo, Rogéria? A política da uniformidade de cuidado, ela é bastante importante para garantir que o paciente e sua família receba exatamente o melhor cuidado para as necessidades que ele tem. A política permeia toda a linha de cuidado e todos os serviços, uma política definida pela alta direção e que tem por objetivo estabelecer diretrizes em relação aos direitos do paciente, em relação a questões de atendimento e de cuidado prestado. Então, é uma política de extrema importância no hospital de transição, que vai ter grupos de cuidados de pacientes diferentes, né? Temos pacientes de reabilitação, pacientes de readequação, pacientes do grupo de cuidados paliativos oncológicos e não oncológicos. E a política de uniformidade de cuidado, ela estabelece exatamente metas e caminhos, né, diretrizes bastante claras que precisam ser adotadas e cumpridas ao longo do cuidado desses pacientes em qualquer ambiente que esse paciente esteja. Então, independente do setor em que ele esteja internado, independente da unidade em que ele esteja internado, o que vai nortear toda a linha de cuidado dele é a política de uniformidade. Ela vai se desdobrar depois em uma série de outros documentos, em uma série de outras diretrizes relacionadas a procedimentos operacionais padrões, a protocolos, mas ela é a política que define na linha de cuidado, que é ter uniformidade baseado na necessidade de cada paciente e família. Perfeito. Vou fazer uma brincadeira com o Rogério, uma pegadinha. Todo mundo sabe que a Rogéria é enfermeira de formação, uma excelente enfermeira. Então, vou arriscar dizer que a política de uniformidade de cuidado é a espinha dorsal. No seu exame céfalo-caudal está a nossa política de uniformidade de cuidado. Sem dúvida. Passei na prova. Exatamente isso. Perfeito, Rogério. E quando a gente pensa no cuidado, né, a gente pensa em todo um processo, né, em toda uma sistematização que vai de um início, um meio, enfim. E para isso, a Rede Place desenhou os grandes 3 macro processos de cuidado. E hoje o objetivo aqui dessa fala também é para falar do macro processo de entrada, né? E dentro desse macro processo de entrada, a gente tem outros processos dentro desse grande processo. A gente tem vários itens que contemplam, e eu queria trazer um pouco para a Andréia essa fala. Chegamos nesse momento inicial, na entrada, né? A gente tem a pré-avaliação, a gente tem definição de meta, plano de cuidado, a gente tem antes disso a avaliação inicial, a gente tem conferência familiar, a gente tem vários itens que contemplam, né, que agregam essa avaliação de entrada. Conta pra gente um pouquinho desse momento inicial, quando tudo começa. Eu costumo falar que a gente, diferente de um hospital agudo, a gente a gente cuida do que a gente trata. Então, esse cuidar é uma continuidade desta linha que o paciente já começou um tratamento no hospital geral, ele já está no tempo certo para a gente, ou é um paciente que está em finitude de cuidados paliativos, que está em casa, que vem para a gente. Então, assim, a gente tem várias possibilidades e o paciente nos procura, ou na sua grande maioria, um médico assistente, para tirar essa dúvida, porque quando vem pela operadora já tem um pedido médico, porque é importante também, gente, destacar. Todo mundo indica hospital de transição? Não. O hospital de transição ele surge a partir de uma solicitação, de uma indicação de um médico,
quem pode indicar o melhor momento, que ele sabe que aquele paciente está pronto para o hospital de transição, é o médico. Então, tudo começa através de um pedido médico. Seja oriundo de um hospital agudo, ou um médico que acompanha o paciente em casa, ou numa instituição de longa permanência, ele vai virar e vai falar assim, aquele paciente agora está na hora de ir para o hospital de transição. Esse pedido médico, o próprio hospital de origem é importante, o PLACE não realiza captação ativa, então o hospital de origem, a instituição que o paciente está internado naquele momento, tem que passar esse pedido médico para a operadora. E quem direciona o paciente é a operadora após uma avaliação interna, partindo do momento que está tudo ok, que ela entende que é o hospital de transição, então ela direciona esse pedido para a gente. Andréia, como é que chega a isso? Com o nosso grande relacionamento que a gente tem, tanto eu como o Tony, como as enfermeiras, a gente pode receber essa solicitação para avaliação através de uma ligação telefônica, através de um e-mail, através de um WhatsApp. Então, assim, a gente começa... O que não falta é acesso. Acesso não. A gestão de acesso trabalha com todos os acessos. Então, assim, nós temos que ser os facilitadores para o paciente chegar até o PLACE. Então, a partir do momento que a operadora solicita essa avaliação, então a gente tem a enfermeira, hoje todo mundo conhece a nossa enfermeira querida, Márcia Meron. Então, assim, a gente chega até o hospital, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a Márcia é praticamente o nosso primeiro cartão de apresentação do PLACE. Por quê? Porque até então, quem fez o contato conosco foi a operadora, nós não abordamos a família nesse momento, mas a Márcia faz a primeira abordagem da família. Então, a Márcia liga para a família, marca uma avaliação, a Márcia vai até o hospital e ali a família já começa a desenhar quem é o PLACE. Essa questão toda, a Márcia tem que ter uma preocupação, que além de esclarecer a família, de acolher a família, de dar aquela vontade da família de correr para o PLACE, ela tem também que se preocupar com uma questão das necessidades e qual a continuidade do paciente. Por quê? Porque quando ela avalia, existem questões técnicas e a gente tem que se preocupar. Qual é a prescrição que o paciente está fazendo? Quais são os recursos necessários para o paciente no PLACE? Então, o hospital de transição, 50% técnico e 50% o quê? O cuidado com a família, porque a gente tem que se preocupar que o paciente ele tem um componente muito grande, que a família está ali presente. A gente tem que acolher a família para garantir o melhor resultado possível desse atendimento. Então, a Márcia passa isso para a nossa enfermeira interna, que é a Elizabeth. A Elizabeth pega toda aquela história clínica, todo aquele perfil social, ela gera um relatório de avaliação e a gente faz essa devolutiva para a operadora. Mas a gente não pode esquecer também do nosso outro cliente, que é um cliente de forma particular. Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho convênio, mas eu sou o paciente que eu gostaria de me tratar no PLACE. Como é que eu faço? Então, o mesmo cuidado. A única diferença é que a gente vai gerar um orçamento e vai negociar valores com ele. Mas a linha é a mesma. Um pedido médico, uma avaliação inicial, a gente desenha e coloca o paciente na linha de cuidado mais adequado, gera um orçamento, conversa com a família e o paciente interna no PLACE. Perfeito, simples assim, é impossível, né? E aí então ele está elegível para vir para o PLACE e a gente vai começar a atender esse paciente, né? Exato, então, e pegando dentro desse gancho, Flávia, é muito importante que no momento da avaliação, onde a Andréia posicionou que uma enfermeira está coletando esses dados, é muito favorável que o paciente, o familiar, o responsável, visite a nossa unidade. Porque ele conhece muito o hospital agudo, o hospital geral. Não é muito comum conhecer um hospital de transição de cuidado. Então, quando nessa fase inicial, que a gente está pegando dois grandes pilares da entrada, que é da pré-avaliação e da avaliação inicial, e a gente, nesse mesmo momento em paralelo, mostra o cuidado, mostra o que é o PLACE, o acolhimento, e ele olha, ele fala, faz sentido, eu quero colocar o meu pai, eu quero colocar a minha mãe dentro do PLACE porque eu entendi a proposta. E esse processo, ele tem que seguir, Flávia. Então ela já falou dessa parte desses dois grandes pilares, e a gente tem dois outros grandes pilares, que é a definição do plano de cuidado com a meta e a conferência familiar. E aí, Flávia, entrando um pouco nisso, quando a gente fala da definição do plano de cuidado, o PLACE é cuidar.
é acolher e recuperar a pessoa. Essa é a nossa missão. Todos estamos aqui nesse bate-papo para falar disso, do cuidado. Então é nesse momento onde a gente vai juntar toda a equipe técnica e a gente vai olhar para aquele paciente e entender o seguinte: o que a gente pode fazer por ele, tecnicamente falando? E aí pela fisioterapia, pela fonoaudiologia, pela nutrição, pelo médico, pela musicoterapia, pela terapia ocupacional. E sempre tem, né? Sempre tem uma coisinha. Tem um objetivo. Isso, então qual é meu objetivo? Então, se eu sou um fisioterapeuta, qual é meu objetivo com esse paciente? É fazer com que ele tenha uma deambulação, ou seja, que ele ande com apoio unilateral? Ok, é o meu objetivo. Como que eu vou fazer isso? Tem que fortalecer a musculatura da perna dele. Eu tenho que fazer com que ele tenha equilíbrio. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Em 30 dias? Ou seja, eu consigo delimitar claramente qual é o meu objetivo, em quanto tempo eu vou fazer, e com isso, obviamente, trazendo todas as outras áreas da assistência, como disse anteriormente, a gente consegue montar esse plano de cuidado. E esse plano de cuidado, ele não é importante apenas para a família, para o paciente. Ele é importante para outra parte, se for, por exemplo, uma operadora de saúde que está financiando esse custo. A operadora precisa entender qual o papel do PLACE, em quanto tempo a gente vai conseguir fazer a transição de cuidados. Porque o paciente dentro dessa unidade, ele não vai ficar de eterno. Ele tem um marco, e que você está falando aqui no podcast. Começamos pela entrada, depois tem um cuidado e tem a saída. Ele tem um caminho a percorrer. Então a gente precisa marcar muito bem esse caminho. E o quarto pilar, não menos importante, que são as conferências familiares. Aqui, dentro, obviamente, da gestão de acesso, Flávia, eu trago uma consideração muito importante. Eu acho que a grande diferença que existe quando a gente olha para o hospital de transição de cuidado, é essa proximidade que a gente está do paciente, e é um momento contínuo da gente estar reforçando e realinhando, repactuando o que a família espera que a gente faça para esse paciente, ou às vezes o que a gente está vendo que ele está indo além daquilo que a gente planejou. E a isso a gente dá o nome de conferência. Então essa conferência, no momento do macro processo de entrada, ela tem que acontecer justamente para que haja um alinhamento entre o classe e entre a família e às vezes o paciente. Porque o paciente não é lúcido. O paciente, ele tem domínio e ele tem um direito sobre aquilo que ele deseja e o que ele não deseja. Então a gente precisa triangular, e eu posso colocar aqui também a operadora de saúde. Então a gente tem que fazer toda a triangulação para que fique muito claro os nossos objetivos, como um hospital de transição de cuidado e o que a gente vai fazer para esse paciente, e que a gente também entenda o outro lado, porque a gente não pode achar que a gente tecnicamente é soberano e o que a gente vai fazer, a gente não tem que dar o direito ao outro de pensar diferente. Então, isso que a gente faz dentro do classe: ouvir, escutar, acolher e mudar a rota quando a gente tem que mudar. Perfeito, perfeito. Nossa, eu ficaria aqui um tempo conversando. É super gostoso falar do que a gente vive no dia a dia, né? E eu acho que todo mundo trouxe, né, esse ponto bastante marcado da entrada, de como tudo começa, mas tem um ponto que ficou muito claro, que começou com a Rogéria, que a Andréia citou e o Tony muito bem colocou. Isso tem a ver com a gente, porque é o que a gente faz, o que a gente respira, que é um dos nossos valores: paciente e família em primeiro lugar. É o nosso grande cliente. É por isso que a gente traça todos esses macroprocessos que a gente percorre para garantir o melhor cuidado. Eu espero que vocês tenham ficado com um gostinho de quero mais, assim como a gente ficou. Essa é a nossa primeira edição, a gente vai ter várias outras. E eu queria aproveitar para que vocês curtam e nos busquem na nossa rede social. A gente tem um Instagram, @hospitalplace, e vem com a gente que tem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau!